Mas então, assim, o que falta pro cinema brasileiro, então? O que vocês acham? Eu acho que precisa ter um diálogo melhor entre produtores, distribuidores e público. Porque acho que o público não entende o cinema como um produto, como algo que movimenta a economia. Às vezes é só um hobby de gente vagabunda. E às vezes é uma grande mamata que desvia dinheiro de vacina de criança, sabe? Tipo, de merenda escolar. Não é nenhuma das duas coisas, sabe? Então acho que o público tem que entender melhor. E eu acho que o nosso trabalho como influenciadores, como criadores de conteúdo, é justamente fazer essa ponte. É trazer os diretores mais para a realidade do público e fazer o público entender qual que é a realidade do cinema brasileiro e despertar esse interesse. Porque o filme brasileiro ele não vai ter tanto dinheiro para anunciar em qualquer ponto de ônibus como os filmes americanos. Então é a gente que tá ali fazendo conteúdo através de uma coisa que é teoricamente de graça. As pessoas estão ali tendo conteúdo de graça, né? A gente tem esse poder de fazer com que as pessoas tenham interesse. Porque eu acho que o filme do Ney Matogrosso também teve muito boca a boca ali envolvido. Teve muito. E vários outros, enfim. Então, o filme que foi crescendo na bilheteria, né? Ele não estreou explodindo pra cacete. Foi bem constante. Sim. E essas questões, por exemplo, uma das questões... A galera da direita adora pegar essa parte, né? De pegar a questão dos editais, né? Do Ancine... Lei Rouanet. Não, eles nem sabem o que é lei do audiovisual. É tudo Lei Rouanet. Eles chegam na Lei Rouanet no máximo. É tudo Lei Rouanet. Tu fala Condecine, a galera... Que? Que porra é essa? Não, né? É a Lei Aldir Blanc Rouanet. também, o edital do Aldir Blanc também, que é muito importante. Enfim, mas eles sabem só a Lei Rouanet. Paulo Gustavo. Nem Paulo Gustavo, enfim. Pois é. Falar FSA. Quem é FSA? Quem é essa pessoa? Quem é FHC, né? Quem é essa pessoa? E a gente vai discutindo o cinema brasileiro, entendendo as políticas de fomento, e não tem a compreensão de onde vem esse dinheiro, como é que faz, apesar de assim, na verdade existe um pouco de não é só de má compreensão, é de Má vontade também, né? má caratismo, vamos dizer assim, de maneira mais clara. E do público também, às vezes uma dificuldade de acessar essa informação e às vezes uma preguiça de acessar a informação. Eu não diria que seria uma preguiça, eu diria assim, grande problema é que majoritariamente a galera que cria influência sobre essas pessoas e sobre jovens tem sido a galera da direita, sabe? Então você vai ver, quando surgiu o debate da regulamentação do streaming, que é um debate importantíssimo e urgente no Brasil, quem que foi chamado nos podcasts todo para falar sobre regulamentação do streaming? Foi o Kim Kataguiri. E o vinheteiro. O Kim Kataguiri, vinheteiro e Mamãe Falei. Foram os caras que foram falando, olha só, isso aqui vai estragar o Brasil e vai taxar youtuber. Pois é. Sabe? É essa galera que foi chamada. Eles não conseguem entender que gera retorno financeiro pro Brasil, né? Sim. Retorno financeiro, retorno assim, as pessoas olham pra gente mais. Enfim, Assim, os Estados Unidos investem dinheiro pra caralho público. não é como se fosse, só no Brasil mesmo. Cara, se o cara parar pra ver 10 minutos sobre como funciona o cinema nos Estados Unidos, que ele tanto ama, né? Quem financiou os filmes de guerra que ele tanto adora. Só o dinheiro que o exército americano bota num Vingadores. Exatamente, É mais que a gente cara. investiu em 100 anos. Nossa. Até no Lilo e Stitch, né? Cara. Cara. Ele acha que o filme, os Estados Unidos se autorregula, né? São empresários desbravando o mercado. Pelo amor de Deus, cara. No anúncio do Lula, lá no início do mandato dele, que ele falou, não, teremos 1 bilhão de receita para produção de audiovisual brasileira, galera, caralho, 1 bilhão que vai sair dos cofres públicos, etc. Amigo, 1 bilhão é um orçamento do Vingadores. 1 bilhão de reais. Menos. É orçamento. Menos. Porque ainda tem a divulgação. Cara, o Super-Homem custou mais de 200 milhões de dólares. Pois é. Mas sabe que eu acho que também essa galera que foi chamada nos podcasts pra debater esse assunto são pessoas que têm um discurso acessível. Sim. Eu acho que a gente também tem que fazer uma autocrítica. Com certeza. De quando a gente fala de filmes, a gente fala de maneira complicada, a gente joga jargão em cima das pessoas, a gente cita nomes que as pessoas não têm acesso, porque isso é uma das coisas que eu mais gosto no seu conteúdo, Igor. Você não idiotiza o público. Você traz todo mundo junto, tipo, vem que eu vou contar uma história pra você. E aí todo mundo embarca junto, sabe? Eu acho que essa é uma grande dificuldade e por isso que eu também não consumo tanto conteúdo sobre cinema, porque eu acho que as pessoas estão sempre querendo mostrar que elas sabem mais e você, como público, não consegue ficar ali. E aí você pega uma pessoa que tá, tipo, saindo do ensino médio ou um trabalhador médio que não estudou arte, não fez faculdade de arte. Sim. Como é que ele vai
entrar nesse mundo, sabe? Vai ser através do cinema blockbuster, vai ser através de uma Marvel, de um filme da Disney e tal. Quem sabe ele vai começando a se interessar por outras coisas. Mas aí quando a gente já chega e fala, não, tudo isso aqui é uma bosta, tudo isso aqui é imperialista, aí a gente perde uma oportunidade muito boa de falar com alguém que poderia entender isso. Sim. Eu acho que o grande problema da produção de conteúdo hoje sobre cinema na internet é que ela gira entre a idiotização ou a linguagem excessivamente complicada, desnecessariamente complicada. E falta um meio termo, né? Que é onde eu tento fazer, porque ou a gente tem uma parada muito idiota, muito superficial, assista isso, assista aquilo, ou a pessoa que quer ser complexa de propósito, sabe? O que dá um status, né? Tipo, Cria uma persona, o culto. Temos muitos, né? Que vem na nossa cabeça enquanto a gente fala, mas é difícil. E aí, quem eles chamam pra podcast? Esses caras que vão render o clique, que vai ser o Mamãe Falei falando, cinema brasileiro é uma bosta, hahaha. Eu concordo com tudo isso que vocês estão falando. Só que tem um outro problema, que é assim, a gente tá numa condição de estar sempre correndo atrás, né? Acho que esse é a grande parada. Existe uma ideologia dominante, e essa ideologia dominante é muito fácil pra essa galera chegar lá e falar no podcast dele e nem trazer fonte. Porque é o discurso dominante. E o discurso dominante não precisa de fonte, porque é senso comum. Perfeito. Sabe? É que eles entenderam o funcionamento da máquina. Sim. Porque assim como você gera uma fake news de direita, uma fake news de, pega uma imagem de um microscópio e fala, olha só como isso daqui é um verme do não sei o que, lá, e é só um negócio, enfim, uma fibra de roupa. Eles conseguiram entender como fazer essa fake news. Você consegue fazer uma fake news dessa pro lado de cá, né? Pro lado da esquerda. Só que a gente não dominou essa máquina ainda. A gente não entendeu. A gente tem muita preocupação. Não pode ofender ninguém. A gente tem que usar a linguagem neutra. A gente não pode ser capacitista. E aí, cara, começa a complicar tanto. Botando um monte de barreira, né? Começa a complicar tanto que não chega onde tem que chegar. Sim. E o discurso dele já é essencialmente mais fácil, né? Sim. Por isso que porque é isso, é fácil. É fácil pro Mamãe Falei, pro Kim Kataguiri, chegar lá no podcast e falar cinema brasileiro é uma merda. Cinema brasileiro é uma merda, e geralmente é o quê? Cinema brasileiro é uma merda porque tem putaria, porque é filme pra sociólogo ver, é filme pra historiador ver, é filme pra... É favela, é comédia pastelão. E não curiosamente, não estranhamente, são jargões que atentam e a momentos específicos da história do nosso cinema. Então, o cinema brasileiro, ele é só putaria, pornô chanchada, é pra sociólogo ver, cinema novo, cinema marginal. Ou seja, cada Comédia pastelão, retomada. Retomada e até chanchada, né? Então, cada um dos momentos da nossa história é atacado pra matar a memória do cinema brasileiro na direção de matar o que vem em seguida também. Então, é fácil, quando você já está estabelecido no senso comum, chegar lá e falar assim, cinema brasileiro é uma merda, regulamentação de streaming vai taxar youtuber, então não sejam a favor dessa PL. É exatamente isso que você falou. Você pega uma coisa que a pessoa sabe relacionar. Ela já viu um filme que se encaixa nessa categoria. Sim. Uma coisa que a gente poderia falar mal do cinema brasileiro seria, por exemplo, o cinema brasileiro não consegue se sustentar, então quem trabalha com cinema não consegue trabalhar só com cinema. Sim. E isso é um problema, porque aí você começa a ter mão de obra que não é especializada naquilo. Sim. Só que como é que o público vai se relacionar a isso? Eles nem sabem quem é que tá por trás daquele filme. Sim. Eles só sabem que é sempre o Leandro Hassum fazendo um filme. Porra, esse cara trabalha pra caramba. Por que essa pessoa tá falando que não tem mão de obra especializada? Sabe? Porque a gente tem as ideias gerais, assim, os estereótipos, e eles conseguem trabalhar nesses nichos. Sim. E a gente tá tentando complexificar tudo. Mas a gente tá sempre correndo. Eu entendo, mas é esse negócio. Como a gente tá sempre tendo que correr, sempre... eles têm o senso comum na mão dele, eles têm o regulamento debaixo do braço. Eles dominam o argumento. Não dominam o argumento, não, dominam a narrativa. A narrativa é deles, porque eles têm o regulamento debaixo do braço. O que a gente faz? A gente tem que correr atrás. A gente tem que explicar, não é assim. E quando a gente tem que fazer o não é assim, a gente acaba tendo que complexificar a parada. E aí que pega a parada. Cara, isso me deu uma estafa bizarra na época do governo Bolsonaro. Sim. Teve uma semana... Antes da pandemia, teve uma semana lá que falaram que ia acabar com a Ancine. Aí eu fui lá, fiz um vídeo, 1 hora, explicando por que a Ancine não pode acabar, por que é importante, não sei o quê. Mandei não dá pra acabar com um decreto, assim. A cota de telas, sim, mas... Não, eu mandei pra algumas pessoas, cara, o que você acha desse vídeo e tal? Aí algumas pessoas falaram assim, olha, tá muito longo, por que você não quebra, assim, né? Aí eu falei, bom, então tá, então eu vou fazer vídeo, eu vou quebrar esse vídeo em vídeos todos os dias. De segunda a sexta vai ter um tópico aqui, por que não pode acabar com a Ancine. Quando eu cheguei na publicação do último vídeo, já tinha sido desmentido, nada a ver, nada. E aí, eu tava
assim, com o cérebro doendo de tanta pesquisa, de tanto divulgar, de tanto correr atrás. E pra eles é só, tipo, lança uma notícia aí. Se colar, colou. Senão a gente fala que foi erro de imprensa. É simplesmente fazer assim, vacina dá autismo. E tá em todo mundo. Aí só que o que eu nunca vi um cientista tem que falar, não dá autismo por causa disso. Não dá pra simplesmente falar, não, gente, não tem como dar autismo. Cadê as fontes? A gente precisa sempre apresentar a fonte. A gente... Eles não, né? Eles não precisam. Eles não, porque eles têm a narrativa conhecem dominante. alguém que ouviu falar que tem uma pessoa que aconteceu isso. Sim, e eles têm a narrativa dominante. É deles. O regulamento tá debaixo do braço. Então eu posso falar o que eu quiser. Dá autismo, gente. E a explicação chega em 10% do que chega a mentira. Sim. A errata pior. nunca tem o mesmo alcance da manchete. E isso é... Como que resolve isso? É dificílimo, né? Mas Então, assim, é difícil correr atrás. Essa parada. Mas eu acho que é trabalho de formiguinha, Lógico, sabe? Tipo, é isso. A gente vendo- não vai desistir de fazer, mas é isso. vendo esse período todo que eu criei conteúdo, quando as pessoas, tipo, quando eu vim morar no Rio, as pessoas vinham falar comigo, eu entrei na faculdade de cinema por sua causa, não sei o quê. Agora eu tô vendo as pessoas falando pra mim, eu entrei na faculdade de cinema, estou formada por sua causa. Tipo, passou muito tempo. já desisti, né? Já não fala mais com tanto sorriso, né? Aqueles cabelos caindo já, cabelos brancos. Entrei pro cinema como você. Hoje eu não trabalho com cinema. Por sua causa. Hoje eu sou engenheiro, foi Eu acho que esse trabalho é longo prazo mesmo, assim, sabe? Porque tudo que a gente conseguiu construir, que nem a gente estava falando sobre o pico de audiência em 2019 na sala de cinema, não foi de governo Lula, de governo Dilma, foi de muito tempo antes. Então é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha, que a gente não é pago pelo governo ou por alguma agência de cinema por isso. A gente é monetizado através de publicidade. A gente vai fazendo o nosso porque a gente acha que essa é a mensagem certa a se passar. É porque é isso. O brasileiro gosta de filme brasileiro. Essa é a verdade. A gente tem esse senso comum de que Brasil não faz... que brasileiro não gosta de filme brasileiro, que filme brasileiro é uma merda, etc. Mas a verdade é que brasileiro gosta de filme brasileiro e a história prova isso. Nos momentos onde houve espaço para o cinema brasileiro estar na sala de cinema, o cinema brasileiro teve sucesso comercial. Isso não tem como desmentir. Os números mostram, né? Tá lá. Sempre que houve essa possibilidade. Agora, no cenário pós-pandêmico, por exemplo, onde há esse espaço de oferta por conta da própria crise... Se eu não me engano, em 2020 não, no primeiro ano pós-pandêmico, foi o lançamento do filme da Tata Werneck com a Ingrid Guimarães. 21, Minha Irmã e Eu. 22. Minha irmã e eu fui. Teve Minha Irmã e Eu, o Mamonas Assassinas e o Nosso Lar 2, no primeiro semestre do ano. E o cinema brasileiro ocupou mais de 50% das salas no primeiro semestre do ano. Com esses 3 filmes... angariando esse público. E ainda estou aqui, ficou 6 meses em cartaz. Mas isso já... Depois. Mas é isso, 6 meses em cartaz, com um filme brasileiro, com 6 milhões de público, se eu não me engano. Acho que foi mais. Assim. E é isso, o brasileiro gosta de filme brasileiro, sabe? E a história mostra isso. Só tem que ter espaço porque existe um cenário de monopolização. Muitas vezes a gente pensa, o Deadpool 3 tá em 500 salas porque as pessoas querem ver. Nem sempre. Nem sempre. A sessão que eu fui no Estação tinha 3 pessoas, porra. Cria a demanda pela oferta. Isso, mesmo se elas quiserem ver, é uma demanda que não é orgânica. Sim, porque as pessoas vão no cinema, quero ver um filme, só tem essa porra passando, eu vou ver essa porra. Que eu sempre falo pra galera, você vai no mercado, na seção de maionese, só tem um tipo de maionese. O negócio tá lá, todos maionese, e tem uma outra marca só embaixo com 5 unidades. Que você não conhece tão bem. Você não conhece tão bem. Você vai comprar qual? Você vai comprar outra maionese. É A fácil, que você viu na TV. Exatamente. fácil dizer que a pessoa só quer consumir aquele tipo de maionese porque só tem aquilo disponível. Né? Aí qual é a parada? Não, mas é que na sala de cinema só tem filme americano, porque o cinema americano é bom, o cinema brasileiro é ruim. O cinema brasileiro não é suficientemente bom pra estar na sala de cinema. Não é bem assim, né? Pois é.